Muito bem, nesta segunda-feira maravilhosa, tarde de sol em São Luís, a gente está tendo aqui um enorme prazer em receber uma das profissionais mais requisitadas e respeitadas que conheço, principalmente para os profissionais de comunicação e que já salvou, né? Salvou aí muita gente, porque a nossa voz é o nosso principal instrumento. Eu tenho certeza absoluta que o bom profissional, aquele que respeita, né, a sua condição de trabalho aí no dia a dia, tem que ter um auxílio de um profissional capacitado como você. Parabéns e obrigado por receber, aliás, por estar aqui conosco aqui, nesse momento tão especial que é o início da semana. Sei que muita gente aí estava nessa expectativa de a gente trazer um profissional que pudesse explicar até algumas coisas que viraram lendas urbanas, viraram mitos através da internet. Alô, apresente a nossa convidada de hoje, por gentileza. Ah, legal, gente. Olha só, pelo aplicativo já dá pra ver aqui, né? A nossa entrevista. Graças a Deus. E hoje a gente tem a maior satisfação de receber a Glenda Santiago. Conheço ela. Ela me acompanha, gente, desde quando eu comecei a pensar em trabalhar com comunicação. Me pegou ali pela mão e me ensinou hoje muito do que eu sei. E a gente tem a maior alegria de receber você, que é uma profissional assim, sabe, daquela top das top. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Deixa Eu Te Contar, Glenda. Obrigada, que felicidade estar aqui com vocês hoje, duas pessoas queridas. Muito obrigada pelas palavras. Eu é que agradeço estar aqui compartilhando um pouco com vocês e com as pessoas que estão nos ouvindo informações importantes sobre os cuidados vocais. Deixa eu preparar aqui, alinhar esses microfones aqui. Que a gente tá aqui se achando. Ai, Glenda. Glenda, hoje muito falamos aqui, né, nos nossos bastidores. O Nilo até inclusive chamou a atenção, falou que é muito importante para nós quanto profissionais, né, cuidar bem da nossa voz. Mas aqui nos bastidores você falou que hoje em dia não só os profissionais de voz, mas pessoas mesmo que buscam uma estética melhor, mais harmônica na sua voz. Não tem só harmonização facial, não, tem harmonização na voz também. Verdade. Uma coisa que eu tenho notado, eu já vou fazer 29 anos de formada, então assim, até mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, nós fonoaudiólogos recebíamos muitos profissionais de voz, mas já no estado de doença, de adoecimento, patologias vocais, ou porque tinham adoecido a prega vocal no trabalho, ou com alguma outra coisa, um pós-cirúrgico de prega vocal. Então, geralmente eram pacientes patológicos com doenças. Da pandemia para cá, as pessoas se gravam mais, se assistem mais, começaram a fazer muito mais rede social em relação ao seu trabalho. E isso fez com que elas percebessem: eu não gosto muito da minha voz, acho minha voz muito aguda, acho minha voz abafada, eu falo para dentro. Então, a parte dessa estética vocal, ela tem crescido muito. E isso me deixa muito feliz, porque o trabalho não fica exclusivamente para pessoas que usam a voz profissionalmente, mas sim para todas as faixas da população, desde crianças até idosos. Legal. E uma voz bem posicionada, querendo ou não, ela melhora a autoestima da pessoa, né? Com certeza. Com certeza. E hoje, profissionais que antes não eram exigidos a se comunicar bem. Então, por exemplo, você desde a faculdade de jornalismo, de direito, você tinha uma exigência muito grande. Você tem que falar bem, você tem que ter uma voz boa. E os médicos, enfermeiros, psicólogos não tinham tanta preocupação. Eles não eram tão exigidos. Hoje, 100% praticamente dos profissionais têm que se posicionar nas redes sociais, tem que atender melhor os seus pacientes, seus clientes, e isso, a gente ter uma comunicação eficiente, uma voz equilibrada, contribui positivamente. Glenda, eu queria tirar uma dúvida aqui. Tem muita gente que fala assim: olha, tem algumas coisas que são importantes para o cuidado com a voz no dia a dia. Essa coisa de beber coisa gelada, coisa quente demais, impacta na voz das pessoas, na saúde das pessoas? Impacta. Eu brinco muito, todo mundo diz: o gelado, Glenda, faz mal, não faz. Hoje a gente tem muito essa discussão. O que acontece? Cada pessoa, ela tem uma sensibilidade maior ou menor a um choque térmico. Então, tanto muito gelado, que no caso de água com gelo, refrigerante gelado, sorvete, quanto muito quente, como café quente, chá quente, são causadores de choque térmico nessa região da laringe, das pregas vocais, dessa região da faringe, amígdala. Então, esse choque térmico
térmico, ele pode desencadear um processo de, quando a pessoa tem uma sensibilidade, de inchaço, de inflamação, e aí tendo como consequência uma alteração na sua voz. Só que isso não é para todo mundo. Tem gente que sente, tem gente que não sente. Entendi. Tem muita gente que tem um problema assim, por exemplo, tá aqui trabalhando no local frio, aí vai pro estacionamento, entra em um veículo muito quente, estava lá no estacionamento. Isso é um choque térmico também. Um choque térmico. Então, muda. Eu tenho um problema parecido com isso. Se eu estiver no local de temperatura normal e entrar num lugar muito frio, logo já fico com a garganta. Pois é, você sente sua garganta com a sensação de inflamar, de inchar. Sim. Então isso faz com que você tenha que ter mais cuidados, porque a gente também não tem como ficar numa bolha. Então a gente vai em São Luís, então, que chove, faz sol e fica aquele mormaço. Então é só você se prevenir, se cuidar, ter um otorrino que você consiga, né, ter medicações que possam ajudar nesses processos, assim como os processos alérgicos. Então algumas coisas realmente a medicação e os processos de cuidados médicos realmente são muito importantes. Você fala dos exercícios que a gente tem que ter um cuidado de fazer rigorosamente, aquele exercício, ter a disciplina de fazer, mas além dos exercícios, tem que ter um cuidado também com algumas coisas que fazem parte da alimentação do dia a dia. Quais que são assim, os 3 principais que você recomendaria ter um cuidado para que você pudesse manter a saúde da sua voz em dia? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que nada que eu como passa pelas minhas pregas vocais. As 2 pregas vocais, elas estão nas minhas vias aéreas respiratórias. Entendi. Então, tudo que eu respiro passa pela minha prega vocal. Por isso que nebulização é tão bom. Então, quando eu faço uma nebulização, eu inspiro um ar úmido e isso faz uma hidratação direta na minha prega vocal e isso é maravilhoso. Só que o que eu como, ele vai pro meu estômago, vai ser metabolizado e ele pode sim atrapalhar esse uso vocal. Por exemplo, vocês são profissionais de voz, o que eu não aconselho? Que vocês comam alguma coisa com leite, derivados de leite, antes do uso profissional da voz, porque isso vai gerar uma saliva mais espessa, uma sensação de pigarro na região da laringe. Exatamente. Aquela mucosa que é a mucosa hidratante, que lubrifica as pregas vocais, fica mais grossa e fica com uma consistência de catarro. Então, o ideal é que vocês realmente não façam uso. Bebidas alcoólicas, elas também vão desidratar essa região, elas vão fazer com que vocês criem, né, ajustes vocais inadequados. Então, se você vai utilizar a sua voz, isso vai muito para cantores que acham que o aquecimento vocal é tomar um uísque, um conhaque, alguma coisa. Então, nada de bebidas alcoólicas. O excesso de café e cafeína também faz mal. Pode realmente desencadear até uma alteração do seu estômago e o refluxo, que a gente sabe que é tão prejudicial para a laringe. Olha, eu vejo o problema também de rouquidão. Tem gente que diz que já nasce rouco, aí falou, não, minha voz é assim mesmo, é normal e tal. Tem gente que adquire a rouquidão ao longo da vida. Rouquidão é ou não saudável? O que a gente pode falar sobre ela? Olha, sempre que a voz estiver alterada, você tem que ir atrás para saber o motivo. O médico é o primeiro profissional que você tem que procurar. Por quê? O otorrino ou o cirurgião de cabeça e pescoço vão fazer um exame chamado videolaringoscopia. É uma filmagem, faz no consultório, paciente acordado, ele coloca uma microcâmera pelo nariz ou pela boca, fazendo uma imagem real, aí pede pro paciente fazer uma vogal A, uma vogal I, tossir, engolir, e faz uma avaliação, exatamente, faz uma avaliação vocal e é através das imagens. Ali ele pode dizer, olha, a prega vocal tá funcionando normalmente ou não. Existem várias patologias, cistos, pólipos, fendas, várias coisas que podem tá impactando negativamente para a saúde vocal, mas esse exame é o que realmente vai me falar. Existem pessoas que já nascem roucas e vão ser roucas para sempre. Sim, são alterações congênitas. A prega vocal já nasce como se ela tivesse um defeito. Mas quem tem que fazer esse diagnóstico é um profissional, que é o médico. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem nódulos vocais desde a infância. Como ele nunca tratou, o nódulo ainda tá lá. Então ele diz, eu sou rouco desde criança. Tá, mas você tem uma patologia que só com acompanhamento fonoaudiológico você vai ficar bom. Você não precisa nem de cirurgia. Só que essa patologia, os nódulos vocais estão lá há muito tempo. Então, através do exame e depois com encaminhamento para o fonoaudiólogo,
esse paciente pode ter uma voz normal. Legal. E outra, tem também uma curiosidade da hidratação. A água que a gente toma, ela vai chegar nas nossas cordas vocais depois de não sei quantas horas, não é isso? Só daqui a uma hora e pouco. Tá vendo? Aí a gente pensa assim que está hidratando ali na hora. Só o que eu respiro passa pela minha prega vocal. Então, esse ar de ar-condicionado, que é um ar gelado e seco, que vai irritar minha laringe, ele tá passando na minha prega vocal, para ir pro pulmão e para voltar. Mas a água, ela vai pro estômago, vai ser digerida, vai entrar na corrente sanguínea até chegar a hidratar as células que produzem essa secreção. Então o segredo é você se antecipar, né? Eu começo a tomar água de manhã para usar ela hoje à tarde. É bem isso. Glenda, antigamente um dos inimigos da voz era o cigarro, né? O cigarro, depois vinha a bebida. Hoje em dia, se você pudesse enumerar assim os 3 principais inimigos ali do dia a dia, que levam problemas, com certeza, para a voz, não só para profissionais, mas para as pessoas do dia a dia ali. O que você recomendaria e listava assim? Esses são os 3 principais hoje. Olha, cigarro, tanto tradicional quanto o cigarro eletrônico, ele para mim ainda é o número 1 de danos nas pregas vocais, laringe, boca. Ele desencadeia realmente muitas alterações e também os cânceres, que a gente sabe que estão cada vez com incidência maior, tanto em homens quanto em mulheres, o câncer de prega vocal, o câncer de boca, de laringe. Então, com certeza, o número 1 seria cigarro. Mas hoje, o que eu vejo muito acontecer e que eu colocaria em segundo lugar, na minha opinião, é o refluxo. As pessoas têm uma alimentação ruim, elas têm ingerido muitas coisas com químicos, né? Com conservantes, agrotóxicos, uma série de coisas, tem deixado todo mundo com digestão muito ruim. E o refluxo, ele sobe pelo esôfago e derrama dentro da laringe. Então, ele vai realmente fazer mal para a prega vocal, pode desencadear uma série de alterações vocais e impacto negativo nessa vida das pessoas, dos pacientes. E a bebida alcoólica, com certeza, que é uma coisa também que todo mundo tem acesso, as pessoas estão bebendo muito mais cedo do que antigamente e isso, na minha opinião, tem um impacto vocal também muito ruim. Se você pudesse fazer assim, uma avaliação ao longo desse seu trabalho, você teria assim, um raio-x de quem sofre mais hoje com problemas de voz? São homens ou mulheres? Olha, Nilo, eu colocaria como as mulheres, em primeiro lugar, porque nós mulheres, além de toda a questão do uso, da hidratação, qual a profissão que você tem e tal, nós temos alterações hormonais que impactam mensalmente a nossa voz. Então, o período de pré-menstrual dessa mulher, ela vai ter sintomas não só físicos, como sintomas vocais também. Umas mulheres sentem mais, outras menos, mas nós temos isso nos nossos ciclos menstruais a vida inteira. Nós temos alterações vocais por conta da pré-menopausa, depois da menopausa, do pós-menopausa. Então, a gente tem, por conta de hormônios, muitas alterações vocais que vocês, homens, por conta de terem testosteronas altas e tal, e músculos mais fortes e melhores, sentem muito menos. Mas o homem é muito irresponsável também. Também. Eu digo que alguns radialistas, algumas pessoas que eu até encontrei aqui quando eu cheguei, pessoas queridas, que chegavam para mim quando eu trabalhava aqui na Mirante, dizendo: eu não vou fazer os exercícios, minha voz está sempre boa e tal. Por quê? Porque são homens e pregas vocais realmente muito mais resistentes. Só que essa autoestima vocal é ruim. Você tem que pensar que, apesar de eu não ter nenhum tipo de alteração, eu sei que são músculos e músculos muito pequenininhos e eu exijo demais. Então eu preciso cuidar do mesmo jeito que vai pra academia. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Vai envelhecer essa prega vocal, né? É verdade. A gente estava falando ainda há pouco também que hoje em dia essa questão do cuidado com a voz, ela é muito importante não só para as pessoas que trabalham com comunicação, no rádio, na TV, as pessoas também que produzem conteúdo para a internet, artistas que cantam e tudo, mas as pessoas no dia a dia, porque tem muito a ver com uma boa comunicação. Uma outra coisa que eu queria acrescentar, a questão de você cuidar da higiene bucal, dos dentes, da formação dos dentes é importante. Desde o início, né? Isso. Desde o início. Bom, foi muito bom você tocar nisso, porque a gente pensa em voz, a gente pensa só na prega vocal. Mas a gente tem que pensar que as duas pregas vocais, elas batem e esfregam uma na outra, ela produz esse som que é a nossa voz, mas a gente precisa das nossas cavidades de ressonância. Então a gente precisa do nosso nariz,
os seios da face, a gente precisa da nossa boca. Se a minha boca não estiver equilibrada, com os meus dentes no lugar, né, assim, todos no lugar, com uma oclusão boa, eu vou ter um impacto nessa minha voz na comunicação. Se esse meu nariz tiver muita rinite, muita sinusite, eu vou ter uma voz toda alterada, né? Nasalada, Com aquela sensação de nariz entupido. Então eu não posso pensar somente na prega vocal. Eu tenho que pensar nas minhas cavidades de ressonância também e cuidar de tudo. Cuidar desse nariz, cuidar dessa boca, dos dentes, da língua. Maravilha, gente, estamos aqui ao vivo nesse exato momento recebendo essa grande profissional que é a fonoaudióloga Glenda Santiago. Já esteve fazendo um trabalho maravilhoso aqui na Mirante e em outros grupos de comunicação aqui em São Luís do Maranhão, e que hoje além de ter uma experiência gigantesca, tem um trabalho reconhecido por pessoas que fazem uso, né, da voz no dia a dia. São profissionais que trabalham na comunicação. E eu te pergunto aqui uma coisa, a gente fala muito da questão do adulto, mas assim, a questão de você cuidar também da parte da fonoaudiologia em crianças também é muito importante, né? Muito. A gente sabe que as crianças gostam muito de brincar gritando. Quando elas choram gritando. Elas cantam alto. Então a dinâmica vocal das crianças é uma dinâmica vocal de muito esforço. E a gente tem hoje como medir essas frequências em hertz, a gente já tem aplicativos de celular, a gente já tem programas de voz em computador, onde a gente consegue medir quantas vezes por segundo as pregas vocais batem uma na outra. Então, para vocês terem uma ideia, as vozes masculinas, elas batem e esfregam menos do que as femininas. Então, a frequência de 80 a 150 Hz é a frequência normal para os homens, de 150 a 250 a 300 Hz a das mulheres e acima de 300 Hz a de criança. Meu Deus. Então, imagina, quanto mais agudinha, mais essa voz, mais essa prega vocal vai bater e esfregar. São mais ciclos por segundo. Então, se eu pensar que uma criança, normalmente, quando ela tá brincando e gritando, ela já tá a 450 Hz por segundo. Tu imagina ela gritando, chorando. Então, é um esforço vocal muito grande. E a possibilidade de adoecimento. E tem crianças que têm até que fazer cirurgias. Então, a gente diz assim, que nada, ficou rouca, mas amanhã fica bem. Não, não é assim. Ela fica rouca essa semana, na próxima. E ela tá sempre rouca, tem que levar no otorrino. Tem que medir se isso é só da dinâmica vocal ou se tem alguma coisa hereditária, que ela já nasceu com uma alteração de prega vocal. Então, tudo isso a gente tem que observar, independente da idade. Glenda, eu vejo que hoje é muito recorrente as crianças, elas nascerem com má formação dos dentes, né? E isso tem um impacto muito grande, porque as crianças elas começam a ficar com dificuldades para falar, aí gera uma timidez, um isolamento. Muitas vezes a criança está saindo daquela fase dos 10, 11, 12 anos e os dentes estão todos ali mal formados, uma voz ruim, e ela tem muita dificuldade para se comunicar com outros amiguinhos, com outros alunos. E o fonoaudiólogo é o profissional que pode ajudar essa criança em todas as áreas, tanto na parte de articulação das palavras, quanto da voz, quanto mesmo da linguagem, da formulação da linguagem. E os meninos, durante a adolescência, ainda tem a muda vocal. Sim. Que é um período importante para os meninos, é um período normal que aconteça, mas que para alguns meninos é super natural e às vezes eles nem percebem muito quando eles saem da voz agudinha para uma voz mais grave de homem, mas para alguns é um processo bem estranho. Aquelas desafinadas, então gera mais timidez, às vezes eles ficam mais introspectivos. Então, o fonoaudiólogo, ele pode fazer o gerenciamento desse adolescente para que ele sinta, né, mais segurança de usar a nova voz. Legal. Sobre essa mudança rapidinho de voz, né, a mulher, principalmente as mulheres, se tem aquela voz bem infantilizada, né, é possível com os exercícios de fono ela mudar e obter uma voz mais grave? Claro que sim. Hoje se faz muita terapia hormonal e por conta disso muitas mulheres têm mudado os padrões vocais, mas somente com exercício a gente consegue fazer isso. Lógico que a gente não vai colocar ela que tem uma voz bem aguda numa faixa masculina de voz. Sim. Mas a gente tem como deixar uma voz menos aguda, mais média, mais equilibrada, que traga mais credibilidade para uma adulta, independente da situação. Agora tem uma ressalva, você tem que procurar um profissional certo, um profissional especializado, né? Porque
muitas vezes você vai para consertar e termina esculhambando. Verdade. E um detalhe importante em relação às vozes femininas é que, assim, hoje as mulheres colocam chip da beleza, que são, né, fazem diversos tratamentos hormonais, mas que elas tenham muito cuidado com quem elas estão procurando para fazer esses acompanhamentos, porque alguns médicos, eles não se preocupam e, assim, aumentam demais a quantidade de testosterona e de uma série de hormônios para essas mulheres. Tem um impacto no crescimento dessa laringe e das pregas vocais e não tem como voltar, tá? Então, assim, principalmente as pessoas que fazem uso de hormônios, as mulheres têm que ter muito cuidado. Uma vez ficou com aquela voz assim, bem, que parece de travesti, parece de homem, não vai ter como voltar para a voz anterior. Então, daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar sobre esse assunto aqui, acho muito importante a gente aprofundar mais isso, porque tem muitas pessoas que vão para academia, né? Elas fazem uso de algumas medicações, né? Para melhorar sua performance, e isso muitas vezes termina impactando na voz, principalmente as mulheres, não é isso? Exatamente. Tem muitas mulheres. Muito. Então, daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, a gente vai estar de volta, continuando esse nosso bate-papo gostoso, hoje recebendo Glenda Santiago, a fundo, que vai desmistificar uma série de lendas aí, tabus, e dar aquela força legal para que você tome a iniciativa de tratar melhor e cuidar da sua voz, tá bom? Daqui a pouquinho na Mirante FM, hoje recebendo convidada especial, que é a nossa queridíssima Glenda Santiago, uma fono aí de primeiríssima qualidade, que está desmistificando algumas coisas que você fica ali vendo aqueles vídeos no TikTok, aquela ideia de que esses aquilo vai fazer... mitos e verdades aí, gente. E a gente fez uma lista aqui de 3 coisas que a gente queria ouvir da Glenda, se são verdades ou são apenas mitos. Partilhas e sprays melhoram a voz? Olha, Nilo, isso é uma crença que eu digo que é uma crença muito enraizada nas pessoas. Se o seu problema de voz é uma inflamação da amígdala, se tem alguma coisa direcionada para essa região superior aqui, a amígdala, a faringe, que é onde a gente, quando abre a boca, olha, tem um processo inflamatório aí, todas essas pastilhas, sprays são muito bons. Mas se você está pensando na prega vocal nem ficou sabendo de spray nem de pastilha. Porque prega vocal não foi acordado, né? Tá lá nas vias aéreas respiratórias, e o que ela precisa mesmo é de exercício. Então, se eu quero ter uma boa voz, eu preciso fazer exercícios musculares para melhorar força, mobilidade e funcionamento dessas pregas vocais. Aí sim eu vou ter uma boa voz. Todos os chás são benéficos para a voz? Nem todos os chás. Então a gente precisa realmente saber qual tipo de sensibilidade você tem. Se eu tomo chás muito fortes, como de gengibre, por exemplo, algumas pessoas, né, mastigam gengibre, chupam gengibre, tomam chá de gengibre. Cravinho. Às vezes esses chás muito fortes podem desencadear refluxo. Entendi. Então, assim, os chás, eles são hidratantes, tem uma série de substâncias benéficas, mas se são chás que vão irritar o seu estômago e você ter refluxo, ele vai ter um impacto negativo nas suas pregas vocais. Pelo contrário, vai piorar a tua situação, né? Exatamente. Pode te dar tosse, alteração de prega vocal por conta do refluxo. Esse agora não é nem um mito, eu digo que é uma lenda urbana, né? Porque... Qual? Diz que bebida alcoólica ajuda a aquecer a voz. Oh, meu Deus do céu. Olha, tem de cantor que acha isso, Nilo. Eu quero morrer quando a pessoa me diz isso. Claro que não. Toda bebida alcoólica, ela vai te dar uma alteração. Você acaba falando muito mais alto. Quem geralmente a gente sabe que se você bebe um pouquinho mais, alguma coisa alcoólica, você fica desregulado, você fala muito alto, você grita, você chora, né? Geralmente você está em ambientes muito barulhentos, então você já tem a competição sonora também nos ambientes em que as pessoas bebem muito. Então, bebida alcoólica jamais vai ser uma coisa benéfica para a voz e muito menos ser usada como aquecimento vocal. Então, você que é fã do Reginaldo Rossi, via ele ali com aquele copinho ali do lado, Deus, que mais? Bruno e Marrone. Não dá. Leonardo. Não dá pra paquerar, ir pra festa, paquerar do lado da caixa de som, querer conversar ali com a gatinha, com o gatinho, não pode. Competição sonora. Não pode. Agora, Glenda, mais uma perguntinha aqui do nosso ouvinte, que sussurrar poupa a voz? Não, tu acredita? Muita gente acha que eu vou falar baixinho pra poder poupar a minha voz. Não, muitas vezes, dependendo do ajuste que você faça no sussurro, ele pode ser
um esforço vocal e você acabar ficando rouca por causa do sussurro. Então, falar baixo é uma coisa, sussurrar é outra. Então, é melhor você fazer um ajuste de falar baixo do que aquele sussurrinho assim. Entendi. Que é mais soprinho do que voz. Esse sussurro, para algumas pessoas, é um abuso vocal importante. Tá, agora para fechar, agora a última dúvida aqui, que inclusive é de um ouvinte da gente. Muita gente acha que a questão de você cuidar da voz é só beber água, né? Ter cuidado com coisas que não fazem mal para o estômago, mas assim, você falou de uma coisa super importante, o exercício, né? Aqueles exercícios tradicionais que usam sílabas, vocais, a canetinha e tudo. Aquilo ali é uma coisa que a gente tem que fazer só quando vai usar excessivamente a voz ou fazer diariamente, como se fosse um exercício de uma academia. Exatamente. Assim, segunda, terça, quarta, quinta, eu vou poupar aqui no sábado que eu vou ficar de boa e tudo. Eu converso muito com os meus pacientes que eles têm que pensar nas duas pregas vocais do mesmo jeito que eles pensam nas pernas. Então, se eu ando muito, se eu corro, se eu faço atividades com as minhas pernas, eu preciso que elas tenham força e resistência. Exato. Pregas vocais, a mesma coisa. É um músculo. Mesmo que eu não use profissionalmente como um cantor, um professor, um radialista, mas se eu uso a minha voz todo dia, o dia inteiro, ela é um objeto de trabalho para mim. E se eu quero ter força e resistência, eu preciso fazer exercícios específicos para essa musculatura. E são exercícios muito simples. As pessoas acham que elas vão passar assim 40 minutos fazendo malhação para prega vocal. Não é assim. Os nossos exercícios são simples. As técnicas hoje são muito apuradas, então a gente já consegue passar exercícios para os pacientes que duram 1 minuto. 2 minutos, no máximo 3 minutos. E aí a gente tem aplicativos para celular, onde o paciente consegue visualizar através de gráficos essa voz. Então, esses exercícios são exercícios rápidos, simples. Hoje a gente tem vários aparelhos que ajudam os pacientes a realizarem os exercícios de maneira correta. Então, eles incorporando esses exercícios na vida diária, eles vão ter uma saúde vocal muito melhor. Então, eu digo para os pacientes, escovar dente não é legal, mas a gente escova todos os dias para não ter cárie. Exercício de voz você tem que fazer todos os dias para que você não tenha rouquidão e nem alterações vocais que podem lhe levar para uma sala de cirurgia. Porque a gente tem que pensar que algumas alterações vocais, a fonoterapia, os exercícios conseguem regular. Outras só cirurgia. Dormir também faz a diferença, isso, né? Dormir. Hoje as pessoas dormem pouco, tem pouca qualidade de voz e isso tem um impacto negativo na voz. A gente precisa descansar. Eu preciso fazer repouso vocal. Então eu não posso, por exemplo, falar aqui na rádio o tempo todo como vocês, aí chega no carro, vai para casa, em vez de ficar em repouso vocal, deixando essa prega vocal descansar, canta as músicas dentro do carro. Quando chega em casa, fica conversando com todo mundo, não pode. Você tem que ter ilhas de silêncio, repouso vocal em algumas horas do seu dia, do mesmo jeito. Se a gente anda muito, a gente não quer sentar um pouquinho para dar uma relaxada na perna, prega vocal também. A gente precisa ter o cuidado de descansar a minha voz, descansar essa prega vocal para que ela realmente não sofra nenhum impacto negativo. Glenda, uma profissional como você que já tem anos aí de estrada, a gente sabe que essa experiência do dia a dia, ela faz muita diferença na performance e no resultado da entrega do seu trabalho. E quando você começou lá atrás, até o dia de hoje, as coisas mudaram muito. A tecnologia, hoje tem um aplicativo, você consegue atender uma pessoa sem que ela tenha que sair de casa, você pode... Manda um áudio pra mim, deixa eu ouvir tua voz, né? E dar um retorno e tudo. Hoje a gente já tem como atender através da telemedicina, né? Fazer atendimentos online, que antes até o nosso próprio conselho proibia. Entendi. Então, assim, quem está precisando hoje, está ouvindo nesse exato momento aqui, a gente debater, falar sobre isso, desmistificar algumas coisas, orientar um pouquinho mais, quem está precisando, pelo menos, dar um start aí, iniciar. Onde vai poder encontrar você e de repente, pedir aquele socorro? Olha, pode falar comigo nas redes sociais, que eu posso tirar as dúvidas que vocês tiverem, fazer um encaminhamento se for necessário, tirar alguma dúvida, que aí é só me encontrar nas redes sociais, glendasantiago.fono.
E aí eu tiro todas as dúvidas, se quiser marcar um atendimento, eu estou à disposição também. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa, o cara tem uma empresa e tem lá uma equipe com atendentes e tudo, mas percebe que falta uma comunicação melhor, falta um trato melhor. Né? Exatamente. Você consegue atender? Isso, fácil demais. E, inclusive, do ano passado para cá, a procura por media training, por treinamentos de comunicação de alta performance tem aumentado muito. Tanto para profissionais de voz, quanto para pessoas que querem se comunicar melhor. Sim. Então, isso tem me deixado muito feliz, porque, na minha opinião, você se comunicar bem te abre muitas portas, profissional ou pessoal. Então, isso é muito importante. As empresas estão tendo esse cuidado. Então, eu fico muito feliz. Hoje, eu sou fonoaudióloga da Defensoria. Então, desde 2022, eu tô lá. E aperfeiçoando a comunicação, não só dos defensores públicos, que são profissionais de voz, mas todo mundo que está trabalhando na defensoria. E tem aquela coisa, gera menos ruídos, uma boa comunicação, uma boa expressão, deixa as coisas mais claras e assim, leva também a tua personalidade, né? Quando você consegue se comunicar, expressando bem as palavras e tudo, a pessoa é bem ouvida e bem entendida. Com certeza, é muito bom. Maravilha, gente. Nosso tempo passou voando. Né? A gente começou aqui o quê? 3 horas da tarde, né? Eu tô preocupado se ela vai cobrar essa consulta da gente, porque ela já deu tanta dica aqui pra gente aqui. Oi, gente, eu tô tão feliz de estar aqui com vocês. Queria passar mais tempo até. Gente, segue ela lá no Instagram, você só tem a ganhar. Ela disponibiliza muitos conteúdos também, né? E com certeza vai de forma personalizada falar com você. glendasantiago.fono, né? Então é isso, minha amiga, porta da Mirante FM tá sempre aberta para receber você. Pode trazer vários temas aqui que a gente tá aqui prontinho. Eu que agradeço, tô muito feliz de estar aqui com vocês dois, trazendo todas essas informações, falando disso que eu amo, que é a voz e a comunicação humana. E tô muito feliz e tô aberta para receber as dúvidas aqui dos ouvintes lá no Instagram. Maravilha, maravilha. Então repete novamente aí lá o Insta para os nossos ouvintes seguirem, tá? E de repente você tá aí precisando de um auxílio, de uma fonoaudióloga que tem muito, né, em oferecer no seu trabalho, porque tem uma vasta experiência, procura a nossa Glenda Santiago. É glendasantiago.fono, F-O-N-O. E no Instagram? No Instagram. Beleza. Então pronto. Então tá ótimo. É isso, então, tá, gente. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Vamos embora, né? Simbora. Vamos para um rápido